Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Sejam bem-vindos de volta ao plano de estudo tutorado e também ao meu canal. Hoje eu estou aqui para fazer a correção das atividades da semana 1 do plano de estudo tutorado de Geografia para o segundo ano do ensino médio. Nós vamos trabalhar aqui a semana 1 do PET volume 1 de 2021. Vocês devem ter percebido que todo esse primeiro volume do PET se dedica à revisão de conteúdos do ano anterior. Portanto, para vocês que estão no segundo ano do ensino médio, esta semana é dedicada ao tema domínios morfoclimáticos, que, como vocês bem sabem, é um conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Como é revisão, eu vou direto para a correção das atividades, não fazendo, portanto, a aula de explicação. Vou explicando à medida que eu for corrigindo. Então, vamos lá. A questão número 1 traz aqui duas figuras. Essa primeira representa o domínio das araucárias e essa segunda, a caatinga. Os domínios morfoclimáticos constituem grandes combinações na associação entre os diversos elementos da paisagem, mas com maior influência no relevo e no clima, gerando certa uniformidade em escala regional. Com base nas ilustrações e nos conhecimentos sobre os domínios, identifique. Então, a letra A pede para identificar qual é o domínio que está localizado latitudinalmente abaixo do Trópico de Capricórnio e pede para destacar pelo menos 2 dos seus aspectos geográficos. E a letra B pede para identificar o domínio morfoclimático, que é marcado por altas amplitudes térmicas e que recobre extensas superfícies planas, e também pede para citar 2 características. No caso da letra A, esse domínio que encontra-se ao sul do Trópico de Capricórnio é o domínio das araucárias. Como característica, eu coloquei que é um domínio localizado no clima subtropical, na região sul do Brasil e, sobretudo, em regiões mais elevadas. Coloquei, então, 3 aspectos. Pediu 2, vocês podem escolher quais 2. O segundo é o domínio das caatingas. A primeira característica que eu coloquei, o clima semiárido. Outra, médias térmicas elevadas. E outra, ocorrência de vegetação xerófita. Só para relembrar, é aquela vegetação adaptada à escassez de água, à falta de chuva. Então, correção feita, revisão também. Vamos ao número 2. Aqui nós temos o mapa que representa os domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, lembrando, Amazônia, Cerrado, Mares de Morros, que é esse 2, Araucárias, Pampas, Campos ou Pradarias, e esse 1 aqui é o domínio da Caatinga. Notem que essa área mais clara aqui entre um domínio e outro são áreas chamadas de faixas de transição. São aquelas que apresentam características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. São áreas mescladas, são áreas de vegetação muito heterogênea. Os números 1 e 2 representam, então, como eu disse, o 1 a Caatinga e o 2 Mares de Morro, que é a região onde nosso município, Ponte Nova, está localizado. O número 3 fala sobre a Mata de Cocais, o Agreste e o Pantanal. E diz o seguinte: embora se localizem em pontos não complementares, fazem parte de um mesmo agrupamento morfoclimático, que corresponde às faixas de transição. Vou voltar no mapa e localizar para vocês. Então, a Mata de Cocais fica aqui no Maranhão, entre a Caatinga e a Amazônia. O Pantanal fica aqui próximo ao Cerrado. E nós temos também o outro exemplo, que é o Agreste, que é essa região aqui localizada entre o domínio de Mares de Morros e a Caatinga. Vejam, portanto, que são áreas de transição, como eu disse. Então, letra C. Número 4. Os domínios morfoclimáticos representam a interação e a integração entre clima, relevo e vegetação e resultam na formação de uma paisagem passível de ser individualizada. Segundo Aziz Absaber, que é o criador dessa terminologia, domínios morfoclimáticos, ele afirma que existem 7 domínios no Brasil, devido à sua extensa área com grande luminosidade e disponibilidade hídrica. Em relação a essa temática, ou seja, em relação ao assunto domínios, assinale a alternativa adequada.
Então, a letra A tem um erro porque fala da Amazônia e se refere a ela como uma área de clima tropical semiúmido, quando, na verdade, o clima predominante é o equatorial. A letra B também traz um erro, porque ao se referir ao Cerrado, fala que é uma área de expansão da monocultura do café, quando na realidade é uma área de expansão da monocultura da soja. A letra C é a correta, mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Ela diz o seguinte: Caatinga, situada na depressão sertaneja, está correto, mas diz, é um dos biomas mais seriamente afetados. Como a gente está falando de domínios, o ideal seria ter trazido a expressão domínios e não biomas, porque biomas fala mais de vegetação, domínio já é mais abrangente, fala de clima, vegetação, relevo, geologia e por aí vai. O resto também está certo, diz que está numa área de expansão da agropecuária, da fruticultura e tem uma vegetação xerófila com clima semiárido. Aqui também precisa ser feita uma ressalva, porque o clima é semiárido, na verdade. O árido seria um clima desértico. Então, essa questão, ela não está 100% certa, tá bom? Mas as outras estão mais erradas, tá bom? A letra D, áreas de morros, deixa explícito aqui um erro que fala que numa área de morros tem plantas aciculifoliadas. Não é o caso, porque são plantas com folhas em formato de agulhas, seriam os pinheiros, no caso seria uma característica das araucárias. A letra E fala da araucária e o erro é dizer que está numa área de chuvas mal distribuídas, não está. O clima subtropical tem chuvas bem distribuídas o ano todo. E um outro erro é falar que a vegetação é heterogênea, quando na verdade é uma vegetação muito homogênea, haja vista que predominam as araucárias e pouquíssimas outras plantas. Então a letra C, mesmo com as ressalvas, é a opção que o gabarito considera como certo, tá? Mas aí eu, como professora, eu deixo aí essas duas ressalvas para vocês, tá? Se fosse eu a formular, eu não teria colocado a palavra biomas e o clima não seria o árido, porque o certo é semiárido. Então, vamos para o 5. Analise o mapa a seguir. Então, imagina que um turista sai de Manaus, ponto A, Amazônia, e se desloca em linha reta até o ponto B, né, Nordeste, aqui, região da Caatinga. Então, considerando esse trajeto, um turista se deslocou de Manaus até Recife e terá presenciado ao longo de sua viagem vários aspectos singulares, que envolvem as inter-relações dos domínios morfoclimáticos. A seguir foram apontados determinados aspectos que abrangem alguns domínios presenciados pelo turista. Então, o domínio amazônico, ele presenciou? Sim. Vamos ver se está certo o que diz. Clima equatorial certo, floresta equatorial certo, terras baixas com sedimentação certo. Sedimentação é o acúmulo de sedimentos. Então, tudo certo. Domínio das caatingas, ele presenciou? Sim. Vamos ver se está certo. Presença de formações cristalinas, ok. Áreas depressivas intermontanas, ou seja, são áreas bem mais baixas do que aquelas que estão ao redor e por isso chamadas de intermontanas, ou seja, entre áreas de montes, né? E domínio do clima semiárido, corretíssimo. O número 3 diz que ele passou pelos cerrados, na verdade, ele pega um pedacinho do cerrado mesmo, mas olha o erro que traz. Diz que o cerrado tem grandes chapadões, solos ácidos e predomínio de clima subtropical. Está errado. O clima subtropical corresponde aqui à região sul do Brasil. E o 4, domínio das pradarias, não, ele não passou por ela, porque o domínio das pradarias, também chamado de campos ou pampas gaúchos, fica restrito aqui ao oeste do Rio Grande do Sul, tá bom? E também tem um outro erro, falando que o clima que ocorre nele é o tropical, quando na verdade é o subtropical, beleza? Então, 1 e 2 correto, gabarito, letra A. Um beijão, viu? Segundo ano e até a correção da semana que vem. Tchau!